Está preso o homem que matou uma idosa em Conceição das Alagoas. Um crime que assustou toda a nossa região pela covardia e pela frieza desse bandido que foi encontrado pela polícia na zona rural. Agora, ao vivo no Cidade, nossa repórter Gabriela Francis traz todas as informações desse caso e também da prisão desse homem que chegou a confessar o crime para a polícia, sem um pingo de remorso, né, Gabi? Boa noite. Exatamente, Luciana. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Um crime de uma crueldade enorme que foi registrado na cidade de Conceição das Alagoas. O homem, o autor de 36 anos de idade, foi preso em uma área rural. Ele confessou o crime e disse que inicialmente não tinha o intuito de atentar contra a vida da idosa, mas que ela teria tentado evitar o roubo e por conta disso ele praticou o crime. Depois de praticar o crime, ele ainda teria acendido todas as chamas do fogão da cozinha e colocado fogo na residência para tentar apagar os vestígios do crime, desse latrocínio. De acordo com o que foi registrado pela Polícia Militar, esse autor invadiu a casa dessa mulher aposentada e a matou a facadas. Foi uma vizinha quem acionou a Polícia Militar após sentir cheiro de queimado. Ela ainda tentou contato com essa senhora, chamou ela por diversas vezes, mas quando percebeu que não tinha nenhum contato de volta, ela decidiu chamar as autoridades. Esse homem, comprovando aí a audácia dele, ele foi mais de uma vez na casa dessa vítima. Da primeira vez, ele chegou e percebeu uma grande movimentação da vizinhança, se assustou e por conta disso foi embora. Mais tarde, então, ele retornou ao imóvel e colocou o crime em prática. Depois do crime, esse homem fugiu do local em um táxi e levando ainda 3 malas. E dentro dessas 3 malas estavam os materiais que ele havia levado da residência. Por lá tinha um sapato, um tênis, um chinelo, uma caixa de som e ainda uma televisão de 32 polegadas. Esse homem fugiu do local utilizando esse táxi. A testemunha, que é essa vizinha, ela entrou na residência, chegou a entrar na residência da idosa e a encontrou já morta. Ela estava sentada em uma cadeira com o rosto virado para o lado direito e essa testemunha ainda percebeu um corte profundo no pescoço dessa mulher que foi provocado durante o crime. A polícia militar chegou no local e percebeu que ainda havia um foco de incêndio ativo lá. Por isso, eles tiveram que levar o corpo da vítima até a área externa do imóvel e acionar um caminhão-pipa. A ambulância também chegou logo em seguida no local. O delegado de Polícia Civil, que acompanhou toda a situação, deu mais detalhes sobre o crime. Vamos acompanhar. Chama atenção para a barbaridade do crime. É um crime muito grave, né? O latrocínio é um crime hediondo, no qual o indivíduo pode ser preso por 20 a 30 anos de reclusão. Além disso, o que também podemos notar é o envolvimento do tráfico de drogas. Informações colhidas no local também com o autor, que resolveu ficar em silêncio no momento da lavratura do auto de prisão flagrante, mas ele disse que estava devendo uma quantia alta para o tráfico de drogas, vinha sendo ameaçado de morte e, de fato, tivemos alguns crimes pretéritos de homicídio no município por conta também do tráfico de drogas. E assim, diante dessas ameaças, ele praticamente foi com tudo ou nada, efetuando diversos crimes patrimoniais, dos quais era a sua especialidade. Não foi o primeiro roubo, ele teve vários outros registros de roubo e furto. E assim tentou levantar dinheiro de qualquer forma, né? E chama atenção para a ausência de qualquer escrúpulo, tendo em vista que o autor acabou matando a pobre senhora a golpes de faca e sem nenhum remorso. Assim sendo, nós temos essa convicção de que o tráfico de drogas foi o principal responsável por tudo isso que está acontecendo na cidade, essa onda de violência, em qual o indivíduo ele busca praticar crimes justamente para sustentar o tráfico, para poder pagar dívidas de droga, inclusive, possivelmente, esse era um dos traficantes que vinham atuando na cidade. E assim sendo, a Polícia Civil vai continuar as investigações para a repressão total, não só desse delito, como dos delitos de tráfico de drogas que vem acontecendo na cidade.
não pode ser tolerado. Isso é uma consequência clara do tráfico de drogas e dessa utilização sem qualquer tipo de moralidade, no qual indivíduos a qualquer custo praticam esse delito horrendo e hediondo. O táxi utilizado na fuga foi identificado e encontrado na praça da rodoviária da cidade. O motorista do táxi informou para a polícia que havia recebido 2 solicitações de corridas para o mesmo local, o local do crime. E depois disso tudo, ele teria deixado o criminoso em uma chácara. As buscas começaram a ser feitas no local e a polícia conseguiu localizar o criminoso, que estava em uma vala. Inicialmente ele tentou fugir, disse que estava armado. Nesse momento, os militares dispararam algumas vezes, mas ninguém foi atingido. Uma intensa perseguição a pé foi iniciada, até que finalmente os militares conseguiram alcançar esse homem e algemá-lo. A perícia técnica também esteve no local e conseguiu encontrar a possível arma do crime, que era uma faca com uma lâmina de aproximadamente 7 centímetros. Esse homem confessou o crime, esse e outros crimes. Ele disse que vinha já praticando alguns crimes porque é dependente químico, estava com uma dívida enorme com alguns traficantes, estava sendo também ameaçado de morte. E por conta de tudo isso, ele havia praticado esse latrocínio. O homem foi preso, encaminhado até a delegacia de polícia civil. Luciana. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. Um trabalho aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, todas as equipes empenhadas em encontrar esse criminoso frio, cruel, perverso, covarde. Uma ação assustadora. A comunidade entrou em pânico. Os vizinhos ali extremamente atormentados com a ideia de que esse bandido estava à solta, mas graças a Deus acabou sendo preso, graças aí também a esse trabalho rápido de levantamento de informações, rastreamento, as equipes trabalhando em conjunto para trazer essa resposta à comunidade. Eu ainda faço adendo à brilhante fala do delegado, ele que realmente atribui o crime a um movimento do tráfico de drogas. Só que eu acrescento, o tráfico existe porque nós não tratamos a dependência química com a seriedade que deve ser tratada. O Brasil encara, de fato, o tráfico como um grande mercado. E muitos poderosos ligados faturam altíssimo com a desgraça alheia. Porque o traficante, o grandão, não é esse que você vê na tela do Cidade. Esses que a gente mostra, tudo lascado. Tá ali ostentando, fazendo um esqueminha e tal, pagando de gostoso. Tudo vagabundinho. O traficante grandão, o chefe do esquema, é dificílimo chegar. E é difícil prender. Não é porque a polícia não quer trabalhar. Porque existem muitas coisas ligadas. Que você aí de casa sabe que você não é burro. A gente não precisa esconder a realidade. A gente sabe que tem sim muita gente importante, poderosa, ligada ao tráfico de drogas e que fatura alto em cima da desgraça de um dependente químico. Esses grandes aí dificilmente são encontrados, porque eles não ficam aqui para assistir a casa cair. Eles somem, só recebem. E são eles que comandam. Muita gente fatura com a dependência. E aí, às vezes, eu me pego lendo alguns artigos, estudando. Eu gosto muito disso que eu falo aqui no Cidade. Mas eu estudo muito também. Eu leio muito, eu gosto de assistir pessoas falando sobre isso e desmistificando essa ideia de que a dependência química não é um caso de saúde pública. A dependência química é sim. Porque quando a gente trata a raiz do problema, a gente começa, é como se fosse uma cana sendo cortada. Você vai cortando, vai subindo e quando vê, acabou tudo. Entendeu? Você tem que ir lá na raiz, tratar o dependente. Se não tem dependente, não vai ter cliente, tráfico quebra, tráfico vai tentar de outras formas, polícia vai trabalhar, vai dar porrada, vai conseguir pegar. Esse cara cometeu o crime porque ele é dominado pelo vício. E Deus que me livre você aí em casa pensar que eu tô passando a mão na cabeça dessa praga não, hein? Pelo amor de Jesus, vocês respeitem a minha história. Eu quero é que se lasque. Só que ele cometeu esse crime por quê? Porque ele usou mais droga, ele ficou devendo, tinha altas dívidas com traficantes,
não conseguia pagar. Ele, por ser dependente químico, estar entregue ao vício, não tinha uma perspectiva profissional, porque tudo da vida dele foi destruído pela droga. E ali, ao se ver ameaçado de morte, ele pensou, eu vou matar alguém antes que eu morra. Porque uma pessoa nessa situação, ela já está podre. Ela não consegue mais ter compaixão, pensar nas consequências dos seus atos. Ela não pensa mais. Ela quer resolver aquele agora. Ele quer pagar ali, não era nem porque ele estava com medo de morrer, não. Eu ainda acredito que não era nem porque ele estava com medo de morrer. Ele queria era pagar essa dívida para poder comprar mais, usar mais. Porque ele estava vencido pelo vício, pela dependência. E a gente não enxerga que a dependência química está por trás da maior parte dos casos que nós mostramos aqui. Tanto casos de homicídio, tanto casos de latrocínio, furto, roubo, tudo isso está atrelado ao uso de alguma substância química. E a gente não vê frentes de combate à dependência. Apoio, assistência, claro, existem ali instituições, né? O governo dá aquela varrida para debaixo do tapete com algumas coisas, mas não é um tratamento eficaz. Não recebe o apoio, o investimento, não é visto com a real importância que merece. E enquanto a gente não passar a enxergar a dependência como um problema a ser combatido e pessoas dependentes serem vistas como doentes que precisam de tratamento, nós não vamos vencer a criminalidade não, tá? A gente vai ficar dando murro em ponta de faca e todo mundo vai se ferir uma hora, porque a gente não tem escudo. Ninguém aqui é imune a uma ação criminosa. Todos nós somos vítimas em potencial. Uma hora ou outra, alguma coisa vai acontecer. Porque isso aí tá se tornando comum. E são crimes cada vez mais cruéis, mais covardes, mais bizarros. Essa senhora de 60 anos sequer teve a oportunidade de se defender. Ela foi vítima de uma atrocidade. E a gente espera que, de fato, esse homem seja penalizado com rigor, mas que ele também receba o tratamento necessário para conseguir ali retomar parte do controle da sua vida. Reforçando, ninguém está passando a mão na cabeça de assassino. Ninguém está defendendo vagabundo. Mas a gente tem que entender que para vencer a criminalidade, a gente tem que entender a raiz do problema e tratar como tal.